Oi, tudo bem? Boa noite. Como vai você? Preparado para as nossas perguntas e respostas de hoje? Eu espero que sim. Eu tenho lido os comentários e o que eu mais gosto é quando a pessoa fala assim: "Ah, eu gostei tanto de ouvir meu nome", tal. Pra gente não é muita coisa, né? Mas pra pessoa faz uma diferença. Percebe que faz parte do canal e o canal só tem sucesso por causa de vocês. É totalmente. Tem trabalho muito meu, do Ricardo, do Alex, do Deni, do Lucas, do pessoal lá do marketing, do Elder, da Emily, mas é vocês também, né? Então, assim, muito obrigado por participar. Hoje eu vou responder 4 perguntas dos inscritos e elas estão todas aqui no meu Edson Celulari, tá bom? Então, vamos lá, depois da vinheta. Então vamos lá responder a primeira pergunta. Apostos, Vicente. Isso. Aí, tá funcionando. Vamos lá. Renato, primeira pergunta feita pela Sara. Sou sua colega de profissão e também atuo como corretora de imóveis em Maringá, no Paraná. Para fazer parte da sua equipe como corretor, quais são os principais valores que você busca em um profissional? Olha, Sara, que pergunta boa! Que pergunta boa! E aí, Vicente? O Vicente participa das entrevistas também. Olha só, vamos lá, vamos falar sério agora então. Sara, eu até tenho reavaliado o tipo de corretor que eu vou deixar, porque eu vou deixar trabalhar aqui com a gente. Quando a gente fala assim de valores, eu acho que os valores são os mesmos valores da empresa, né? A ética, o profissionalismo, a honestidade. Por exemplo, eu quero que o corretor pense no cliente primeiro antes de pensar no dinheiro da comissão. Então essas coisas é um pouco mais difícil de você saber, você só sabe depois que você está trabalhando com a pessoa. Então é difícil, assim, você conversa aqui 1 hora, a pessoa pode falar o que ela quiser, não é? Ah, eu sou isso, eu faço assim, eu gosto isso, mas depois no dia a dia é diferente. Agora, eu acho que, além disso, tem outras coisas muito importantes também. Por exemplo, o perfil do corretor que eu gostaria que trabalhasse aqui é mais ou menos o meu perfil. Eu quero uma pessoa que goste da profissão, que não vai fazer a profissão por dinheiro. Porque quando você faz um negócio por dinheiro, né, você pode até ser bom, mas você não vai ser tão bom como alguém que faz por amor, porque gosta. Né? Por exemplo, a Priscila. A Priscila, ela era engenheira, ela é, né? Ela é engenheira civil, ela trabalhou no Brasil em construtoras, tal, não sei o quê. Então ela sempre trabalhou na engenharia, E ela veio para cá para os Estados Unidos e ficou aqui e se casou e conseguiu a documentação, mas estava perdida, não sabia o que fazer. O que eu vou fazer? Aqui eu vou trabalhar. Como a grande maioria dos imigrantes, limpava supermercado fechado à noite. E olha, aquela mulher linda, de olho azul, de loira, não sei o quê, com aquele corpo maravilhoso, lá limpando o supermercado à noite. Olha só, engenheira, tem que bater palma para ela. Então assim, só aí eu já vi que ela, sabe, que ela é guerreira. Né? Ela é guerreira. Então, e assim, quando ela entrou aqui, a dedicação dela foi total. Ela passou na prova, sem falar inglês. Ela passou na prova do real estate na primeira. Porque assim, uma pessoa que fez engenharia civil no Brasil, que não é fácil, uma faculdade de engenharia civil,
Por isso que engenheiro passa tudo quanto é concurso, né? Porque não é assim, do momento que você começa a faculdade, você vê que não foi tão difícil entrar, vai ser difícil sair, vai ser difícil se formar. E ela ainda fez pós-graduação, ainda fez mestrado. Então, é uma moça que estuda, né? E ela estudou, se matou e passou. E ela começou aqui, nossa, mas ela é batalhadora, mas ela dá o sangue e ela vai, e ela vem todo dia no escritório. Todos os dias ela vem no escritório, ela falou, eu adoro trabalhar aqui. E ela vem e ela chega já às 8h30 da manhã, toda assim, impecável, de salto, de maquiagem, de cabelo, e ela fica, e ela vai. E você liga para ela e ela atende. Você liga, qualquer horário que você ligar, se ela não atender, em 5 minutos ela liga para você. Ela tá sempre com o telefone dela, ela tá sempre... e depois eu vou contar mais uma coisa aqui, que você vai ver depois nas próximas perguntas, que vai mostrar também a personalidade dela. E ela fala assim, eu nunca achei que eu ia vender casas, né? E eu amo o meu trabalho, eu amo falar com os clientes, eu amo ir para cima, ir para baixo, isso o quê, e entrar dentro das casas e abrir, e aprender disso, e aprender aquilo, e ela faz contrato. Então assim, eu quero uma pessoa assim, sabe? Eu não quero uma pessoa que vai ficar em casa esperando que eu dê uma casa para ela listar, esperando que eu dê um cliente para ela comprar uma casa, esperando, entendeu? E a pessoa tem que ir atrás, ela tem que correr atrás. Quando eu trabalhava na minha primeira imobiliária aqui, lá tinha 40 corretores. Nas reuniões, sentava todo mundo assim com cara de paisagem. Acabava a reunião e o broker saía, começava todo mundo a falar mal do broker. Ah, porque ele deu o cliente para aquele ali, porque ele deu o cliente para aquele lá, porque ele deu lá, porque blá. Começava essas coisinhas, que isso aqui eu não vou permitir na minha empresa, né? Começou esse blá blá blázinho assim, que é de gente que não se garante, tá? Porque eu me neguei a entrar nesses grupos e eu falei assim, tudo bem, ele não vai dar nenhuma lead para mim, porque o pai dele é corretor, ele vai dar primeiro pro pai dele e ele tá certíssimo, né? Se meu irmão fosse corretor, eu ia dar primeiro pro meu irmão e depois, eu ia dar, na verdade não. Eu ia passar para ele para ver se ele dava conta, mas se eu tivesse um corretor que eu tenho certeza que vai fechar, eu dou para a melhor pessoa que eu acho que vai fechar aquele negócio. Por exemplo, a gente tem um corretor que mora em Indermir. Se é para vender em Indermir, o cliente quer um Indermir, eu dou para ele, porque ele conhece tudo ali, muito melhor do que eu. Então, eu pensei assim, eu não vou entrar nessa ladainha, nessas picuinhas, eu vou atrás das minhas leads. E eu comecei a escrever no meu blog que eu tinha me tornado corretor de imóveis, comecei a fazer artigos sobre compra de imóveis, comecei a pesquisar, comecei a tirar fotos, comecei a postar no Facebook e tal, e eu vendia mais do que o próprio pai dele, entendeu? Que recebia todos os leads praticamente do escritório. Então, assim, é uma pessoa assim que eu quero. Eu não quero uma pessoa que vai ficar esperando, que vai ficar sentado e esperando e desaparece, entendeu? O corretor, ele é responsável de achar os clientes dele. O Alexandre mesmo, que começou com a gente aqui, nunca trabalhou de corretor farmacêutico do Brasil. Nossa, estourando de vender. Com o cliente dele, que ele conseguiu como só ele que sabe. Os contatos dele, com os e-mails que ele mandou, com as pessoas que ele falou. Ele falou, eu posso não vir muito no escritório porque eu moro longe, mas saiba que eu estou sempre lá. Eu falei, Alexandre, você não é obrigado a vir no escritório. A gente sugere que você venha nos treinamentos. Você vem aqui quando você quiser. Agora, se você vai trabalhar ou não, é para o seu próprio sucesso. Eu tenho certeza que você está fazendo, porque eu estou vendo as suas vendas. Eu estou vendo a sua dedicação. É mais um close, é mais um contrato, é mais isso. Então, além dos valores, é isso que você tem que eu também procuro num corretor que vai entrar aqui. É uma pessoa que vai se dedicar, que vai vir aqui, que vai querer aprender dos outros e que vai atrás de maneiras. Então, assim, hoje precisa ter uma social media, precisa ter um Instagram, precisa ter um Facebook. Depois, mais para frente, pode abrir um canal do YouTube e coloca a sua cara, começa a visitar os imóveis, começa a visitar os condomínios, começa
Agora fala, fulano, você conhece o condomínio tal, que é um condomínio famosíssimo? Não. Você já foi não sei aonde? Não. Você liga para a pessoa, não atende. Aí, por exemplo, outro dia surgiu um aluguel, a gente pensou em dar para um corretor daqui. Liga, visualiza, não responde. Visualiza, manda mensagem de novo. Ei, você viu minha mensagem? Não responde. Passa, no outro dia responde. Ah, já foi, meu filho, já passamos para outra pessoa. Já foi, meu filho, já foi para outra pessoa. Então, assim, tem que estar dedicado, né? Se a pessoa quer ter o sucesso, ela tem que estar dedicada, ela tem que ver que ela é, aqui nos Estados Unidos, um independent contractor. Ela é um autônomo, o business é dela. A gente pode dar cliente, mas a pessoa tem que se virar, tem que ir atrás, tem que correr, tem que fazer, tem que publicar, tem que aprender, tem que estar com interesse. Se a pessoa não tem nenhum cliente, o trabalho dela é arrumar um cliente. E ela tem que fazer isso das 8 da manhã, ou das 9 da manhã às 5 da tarde. Como se fosse um trabalho, ela tem que estar envolvida com isso o dia inteiro. Agora tá na escola, tá levando os filhos ali, tá no sei às vezes e esperando o broker dar um cliente para ela. Aí vai dar certo. Não vai. Não vai. Tem gente que vem aqui todo dia, é para essas pessoas que a gente tem a preferência de dar os clientes, né? E as pessoas que a gente consegue também se comunicar. Então eu acho que isso também é importante. Viu, Sara? Não é só os valores. E agora, se a pessoa começa, faz a entrevista comigo, eu gosto da pessoa, ela começa aqui, mas daí eu percebo lá na frente que a pessoa, assim, tem um DNA de cobra e tem um negócio de picuinha e fica falando aqui, falando ali, e com ciúme disso, com ciúme daquilo, aí eu já acabo com o contrato. A gente já coloca pra fora, vai trabalhar num outro lugar que seja desse jeito. Você já assistiu aqueles Million Dollar Listings? Million Dollar Listing New York, e agora o Ryan Serhant, ele tem um programa na Netflix que chama Owning Manhattan, que é da imobiliária dele. Quando você assiste os episódios lá, é só briga. É só briga dos corretores, é só picuinha, é só fofoca. Então, assim, isso é horrível. Isso é péssimo. Aquelas pessoas deviam ter vergonha de aparecer na televisão e mostrar essa personalidade delas de picuinha e de competição. Isso é ruim. Nós temos que trabalhar todos por um objetivo só. Aqui todo mundo se ajuda, né? Aqui ninguém passa a perna em ninguém, ninguém grita com ninguém, ninguém tem ódio de ninguém. Então, assim, não vai ser desse jeito. Se eu perceber que alguém tem esse perfil, essa pessoa vai ter que ir trabalhar em outro lugar, tá? Então é isso que eu espero. Espero honestidade, espero ética, espero comprometimento e dedicação. Tá bom? Obrigado, Sara, da sua pergunta. Quero mandar um abraço para todo mundo de Maringá, a Sara de Maringá e o pessoal do Paraná também que assiste o canal. Coloca aí nos comentários de onde você é, a gente manda um beijo aí para todo mundo. Segunda pergunta, vamos lá. Renato, eu gosto muito de assistir os seus vídeos e de participar do quadro Renato Responde. Ah, que legal, muito obrigado por participar. Você é muito gentil ao esclarecer as dúvidas. Vou deixar mais uma pergunta. Você já pensou em decorar uma casa de arquitetura espanhola, daquelas que vemos na Califórnia? O que você acha desse estilo? Moraria em uma dessas casas? A Raquel que perguntou. Olha, Raquel, esse não é um estilo que eu gosto, tá bom? Existe uma grande proximidade no estilo de design mediterrâneo e no estilo de design espanhol, tá? O mediterrâneo, às vezes você olha uma casa e fala, olha, é design espanhol, na verdade ela é mediterrâneo. E quais são as diferenças? As diferenças você consegue, assim, tem elementos da Grécia, tem coisas da Itália, então assim, é mais ou menos uma mistura. E o espanhol é bem espanhol mesmo. Eu não gosto muito do estilo espanhol. Eu não gosto de casa com telhado de telha. Essas telhas assim, redondinhas, sabe? Pode ser de telha chata, pode ser de telha de ardósia,
pode ser de telha daquelas casas da Inglaterra, pode ser de telha asfáltica e pode ser de telha de barro também, aquelas do Brasil, mas assim não tem problema nenhum. Agora essas assim, ó, que são as típicas dos telhados espanhóis, eu não sei porquê, mas eu não gosto. Eu acho que aparece muito o telhado fica muito pesado, muito grande e tira um pouco da beleza da casa. Dentro, eu gosto do estilo dentro. Dentro eles têm aquelas cores de terracota, tem o vermelho, tem aqueles pisos frios, aquelas lajotas maravilhosas, forno a lenha, os ladrilhos estampados. Eu gostaria sim de decorar uma casa nesse estilo. Eu colocaria um toque contemporâneo dentro nos móveis, não iria com um móvel de vime ou essas coisas de madeira, não. Colocaria um toque contemporâneo, mas deixaria os elementos do design espanhol, como os azulejos pintados à mão, decorativos, as cores, as lajotas, as vigas aparentes. Eu gostaria de fazer sim, tá? Moraria, mas eu mudaria o telhado. Daria um jeito de fazer um telhado diferente. Tá bom, Raquel? Muito obrigado. Aqui, antes de eu terminar, aqui em Orlando tem bastante casas de estilo mediterrâneo e espanhol. Eu nunca peguei uma. Eu lembro que há um tempo atrás, você lembra da Casa Verde, que a gente fez a reforma, que a esposa queria farmhouse e o marido queria industrial? Então, no dia que eu fui comprar com eles a casa, quase que ele comprou a do lado, que era estilo mediterrâneo, espanhol. Falei, aí que vai virar uma salada mesmo, né? A casa é espanhola por fora, mediterrânea por fora, parecida, né? E por dentro vai ser industrial e farmhouse. Eu falei pra ele, vai ser muito difícil se você comprar essa casa. Além do que, ela tinha mais ou menos uns 150 metros quadrados a mais. E eu falei pra ele, é só você, a sua esposa e o bebê. Falei, é muito espaço. Aí para reformar e imobiliar vai ser muito mais caro. E a casa era muito mais caro. Então olha só, né? O corretor convencendo o cliente a comprar a casa mais barata. Mas eu achei que para ele ia ser muito mais feliz na outra casa. Era muito mais perto, muito mais fácil fazer o que ele queria. Então foi por isso que eu falei para ele ir para a casa mais barata. E ele não se arrependeu. Ele comprou a casa americana do jeito que ele queria. Obrigado, viu, Raquel? E agora a pergunta do meu amigo Henrique Rutter, meu amigo pessoal. O Henrique e a Patrícia foi a primeira reforma e decoração que eu fiz nos Estados Unidos depois que eu saí da faculdade. Ela lia o meu blog e ela entrou em contato e nós fomos tomar café em Winter Park no Starbucks. E eles contaram pra mim quais eram os planos deles, etc e tal. E eu fiz a reforma do apartamento deles, fiz a decoração do apartamento deles. E até hoje a gente se fala. E até hoje eles vêm pra Orlando e nós tomamos café, jantamos. Eles vêm na minha casa e eles vieram agora no escritório e tal. Então, obrigado, Henrique. Vamos ver o que você perguntou. Renato, existe um mercado de pré-foreclosure ou foreclosure? É possível comprar casas nessas condições? Como esse processo funciona? Então vamos lá, Henrique. Eu lembro que o seu apartamento você comprou, era leilão, não era? Eu acho que era de leilão, aqueles leilões depois da quebra do mercado americano. Muitos daqueles imóveis foram tomados, então eu não me lembro se era leilão ou se era foreclosure, alguma coisa assim, né? Hoje, no aplicativo não, no sistema dos corretores da Flórida, você pode colocar um filtro para te mostrar só os foreclosures, tá? Mas eu vou te dizer que hoje não é um negócio bom como foi para você naquela época. Porque é o seguinte, naquela época que você comprou o seu apartamento, depois da quebra do mercado imobiliário, o mercado foi inundado de foreclosures. Então assim, você conseguia comprar um foreclosure muito barato. Que foi como você comprou o seu apartamento, né? Eu lembro, hoje aquele apartamento custa 350 mil, você pagou 170, 180, não me lembro. Mas
hoje não tem mais. As foreclosures que tem, a gente vê que o desconto que é dado no valor do imóvel é o quanto vai custar a reforma, ou até um pouco menos. E aí na hora que você reforma tudo, ele vai no preço de um bom, ou às vezes fica muito acima. Então não é um negócio tão bom como era antigamente. Todas as foreclosures, quer dizer, sempre a gente começa a procurar por foreclosure, né? Principalmente quando o cliente fala que ele quer comprar, reformar e vender. Porque assim, o banco não se ofende com a oferta. Os bancos, eles têm uma conta prejuízo e aquele dinheiro já foi para conta prejuízo, qualquer coisa que ele pegar para aquele imóvel ele aceita. Então, tinha uma casa que nós vendemos no mês passado que ela foi vendida por foreclosure para o nosso cliente e essa realmente valia a pena, mas fazia tempo que eu não via uma que valia a pena, tá? Ela estava 380, não vendia de jeito nenhum, que era o preço de mercado para ela. Depois eles baixaram para 330, nós fizemos oferta de 300 e assim, como é um imóvel que estava praticamente inabitável, o banco aceitou pegar esses 300 mil e, entendeu, fazer paz com isso. Então, não é muita vantagem hoje. Você não consegue encontrar foreclosures que vale a pena. O pré-foreclosure, o que é o pré-foreclosure? Pré-foreclosure você só vê pré-foreclosure no Zillow, né? Então o Zillow e o Realtor, eles têm um jeito de pegar uma lista dos lenders, dos bancos que mostram quem está inadimplente. Aí eles chamam isso aí de pré-foreclosure. Mas não está listado para vender, não está, o banco ainda não, o banco pode ter começado o processo de foreclosure e aí no condado eles veem que tem um processo contra aquele morador e aí pode demorar 2, 3, 4 anos até esse imóvel sair à venda. Então, pré-foreclosure é quase impossível. O pior é quando vira short sell, né? Um cliente querer comprar um imóvel de short sell realmente é a pior das compras que você pode fazer. Por quê? Porque o short sell é quando o emprestador, o cliente, o morador, proprietário, cliente, morador, proprietário, quando o proprietário ele está inadimplente, ele entra em contato com o banco e o banco autoriza ele a vender por um valor que não vai pagar o que ele deve. Então ele põe em short sell, daí ele põe mais barato. Aí você tem que fazer oferta, a oferta tem que ir para o banco e o banco pode demorar até 6 meses para responder se ele aceita ou não. E a venda pode se estender em até 1 ano, com o dinheiro lá e com o negócio. Aí quando o vendedor aceita o preço, o banco não aceita. Quando o banco aceita um valor mais baixo, o vendedor não quer. Porque mesmo que venda aquele imóvel e que não pague o que o proprietário deve, o proprietário ainda vai ter que pagar aquela diferença por anos. Ele vai ser processado pelo banco para pagar o resto. Então, processado por processado, processa tudo, né? Geralmente eles ficam lá até não poder mais de graça, mora lá 3 anos de graça e depois sai e entrega o imóvel de volta. Tá? Então é isso, Henrique. Dá para comprar em foreclosure, não demora. O processo você manda para o banco, sai em 30, 40, 45 dias, como se fosse uma venda normal. É mais fácil de conseguir desconto porque não tem apego emocional do proprietário com o imóvel. O banco não se ofende, ele não está nem aí, ele quer pegar o máximo que ele puder. Então assim tem. Só vale a pena? Às vezes. E hoje, com os preços que estão as reformas e o preço de tudo, preço de pia, preço de piso, preço de mão de obra, às vezes, sabe por que eu acho que compensa? Compensa quando você achou uma área que você quer ficar, que é uma área excelente, e ali tem uma foreclosure. Você não quer comprar uma reformada um pouco mais cara porque não foi reformada do seu gosto. E aí você compra uma foreclosure com desconto, mas aí você faz inteirinho do seu gosto. Aí você paga mais barato,
Com a reforma vai ficar mais caro do que uma já arrumada, mas ela vai ser da sua cara, do seu jeito. Então aí eu acho que vale, tá bom? Obrigado, Henrique. Um abração aí pra Patrícia e pros meninos, tá bom? Tchau, tchau. Número 4 e última. Renato, como você lida com a inveja e com pessoas que sentem inveja de você? A pergunta feita pela Ana. Ai, Ana. Olha, Ana, você 100% sincero com você. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha inveja de mim. E eu acho que se eu tivesse por perto uma pessoa que tem inveja de mim, eu faria ela ir bem para longe de mim, né? Porque assim, tem coisas que são da natureza humana, né? Ciúme, inveja. Quem falar assim, eu nunca senti inveja, mentiu descaradamente, porque toda pessoa, pelo menos uma vez na vida, sentiu inveja de alguém. Então, assim, e tem aqueles que são sinceros, né? Ai, morri de inveja, né? Então, assim, inveja boa, às vezes, quando você fala, fiquei com inveja, mas estou muito contente por você, quero que você vá mais para cima ainda. Mas tem aquela inveja ruim, né? Aquela inveja que não é que a pessoa quer ter o que você tem, ela não quer que você tenha. Essa é a pior. Ela não quer ter o sucesso que você tem, ela quer que você não tenha sucesso. E aí, por comentários e brincadeiras, ela sempre te diminui, ela sempre te bota para baixo, ela sempre te... Então, assim, esse tipo de pessoa, graças a Deus, eu não tenho. Não tenho nem... Eu, quando trabalhava na escola, tinha um professor de matemática lá que era assim. Era assim, ele me perseguia. Tudo que eu falava estava errado, tudo que eu fazia não prestava, tudo que... Mas assim, eu via que ele tinha... Os alunos comparavam eu com ele, me elogiavam e metiam o pau nele. Então, assim, ele tinha uma coisa comigo, assim, eu sempre procurava ficar o mais distante possível dele. Eu acho que uma coisa que eu posso dar um conselho para você é que os seus projetos, as suas coisas, tal, não seja daquele tipo que não conta nada para ninguém, entendeu? Porque daí você tem um melhor amigo e aí ele fica sabendo que você foi viajar pelas redes sociais. Isso é triste, né? Você coloca ele naquela categoria de que você não pode contar porque ele vai sentir inveja de você e ele fica magoado com isso. Então não conte nada para ninguém, mas saiba para quem você conta as coisas. E se você tem um projeto, só conta na hora que tiver realizado mesmo, porque eu acredito que quanto menos pessoas souberem, só souberem aquelas pessoas que torcem muito por você mesmo, o negócio dá mais certo do que você vir e colocar tudo nas redes sociais e contar para todo mundo o que você está fazendo. Então, pessoas certas, pessoas próximas, pessoas que te amam, que torcem pelo seu sucesso, você conta para essas pessoas. E assim, quando nós compramos a nossa casa, eu e o Alex assinamos o contrato e não contamos para ninguém. Assim, a hora que nós formos aprovados, que fala assim, você foi aprovado para o financiamento, aí a gente conta. Daí eu contei primeiro para o meu irmão, daí eu contei para o meu assistente, daí eu contei para Bianca e tal, e depois saiu no canal e aí todo mundo ficou sabendo. Então assim, mas foi uma surpresa para a maioria das pessoas. Então eu contei para minha família e os meus amigos mais próximos. Então é isso aí. Agora, se você tiver pessoas que você sabe que tem inveja de você e essas pessoas são próximas, dá um jeito delas ficarem mais distante possível, né? Porque é muito ruim lidar com isso, tá certo? Então é isso, Ana. Eu acho que tem que tomar cuidado, né? A Bíblia mesmo fala, cuidado com os olhos altaneiros, né? Se até na Bíblia está escrito é porque é verdade, tá bom? E agora, só um minutinho. E lembra que eu falei pra vocês que eu ia contar um negócio da Priscila? A Priscila teve uns dias muito difíceis agora nessa semana. Ela vendeu uma casa que não tinha
o certificado de ocupação e que o construtor prometeu que até a hora do closing esse certificado de ocupação iria chegar. Chegou o dia do closing e o certificado de ocupação não tinha chegado. E o que aconteceu foi que a corretora do comprador ligou no condado e descobriu que faltava um monte de inspeções a serem feitas. E o construtor não falou isso para a Priscila. Falou que tudo bem, que ia sair e tal, e a Priscila acreditou. E essa corretora do comprador foi lá, então a corretora falou para a Priscila que estava se sentindo enganada, que não sei o que, não sei o que lá. E a Priscila ficou muito... A Priscila chorou aqui comigo. Ela chorou porque ela falou, eu sou ocupada, não sei o que. E ela estava mais preocupada com a família, porque a família que comprou a casa dela vendeu a casa que eles estavam morando e já tem que sair da casa. E essa casa não está pronta porque o construtor se enganou, ou não sei o que aconteceu. Então, e a Priscila ficou por causa dessa família, ela falou assim, eu nem estou dormindo direito, e ela chorou. Então, assim, eu fiquei muito contente de ver essa reação da Priscila, porque mostra que ela se importa. Ela se importa não só com o cliente dela, ela se importa com o cliente e com a corretora que também ficou mal. Entendeu? Então ela estava se sentindo... E eu falei para Priscila, Priscila, você é uma corretora nova. Você começou agora. Cada situação difícil vai te ensinar uma coisa diferente. Isso nunca mais vai acontecer com você. Porque da próxima vez que você pegar uma casa de construtora para vender, você não vai esperar a corretora do comprador ligar. Você mesmo vai ligar lá no condado e você vai saber tudinho, tintim por tintim. Você não vai deixar mais isso acontecer. Isso aconteceu uma vez. Doeu, mas você aprendeu. E bola pra frente. E aí eu tive que entrar no meio. Né? Porque é assim, quando começa o negócio corretor com corretor... Quando o broker entra no meio, muda totalmente de figura, né? Um broker pegou no telefone para falar, o pessoal meio que abaixa a orelha. Então, eu liguei para a corretora e falei para ela assim, olha, a Priscila é uma corretora nova, ela está em treinamento, ela é uma das melhores que nós temos, ela é dedicada, ela é honesta, ela é ética, mas ela está aprendendo ainda. Eu fui colocado nessa situação hoje. E assim, aconteceu isso, nós não sabíamos. Hoje nós ligamos para o condado, nós ficamos sabendo da história, nós apuramos a história, a Priscila aprendeu, tal, o que nós vamos fazer? Nós vamos, o construtor garantiu que em uma semana sai, então eu estou te dando essa opção de estender o contrato por mais uma semana. Durante essa semana... Essa é a sua opção, você pode estender por mais uma semana, se uma semana não sair, você pode cancelar o contrato e receber o calção de volta. Ou a outra opção, você pode cancelar o contrato agora, se você quiser e quiser procurar uma outra casa. De qualquer maneira, a imobiliária aqui, junto com a construtora que eu já conversei, vai ressarcir para o seu cliente todos os gastos que ele teve, com a inspeção, com isso, com aquilo, com a mudança, com o depósito da mudança. Pode passar esse valor que nós vamos, eu e o construtor, já conversei com ele, nós vamos ressarcir esse valor para a família e vamos enviar um cartão com o ressarcimento dessas despesas e um pedido de desculpas, porque não era da nossa intenção que isso acontecesse. Aí ela mudou totalmente de conversa. Aí ela falou assim, puxa, não é todo mundo que faz isso, que bom que foi com vocês, se fosse uma outra imobiliária tinha mandado a gente se danar, não teria nem ligado para mim, tem broker que você não consegue falar de jeito nenhum, muito obrigado de você ter visto isso, que bom, fico tão tranquila de saber que nós estamos em boas mãos, que meu cliente não vai ser prejudicado. Eu gostei muito da Priscila, desde o começo, eu sei que ela é nova, eu também já passei por poucas e boas e aprendi, ela também vai, desejo todo sucesso para ela, tal, e foi tudo resolvido. Então, é esse tipo de pessoa que eu quero. Errar, a gente vai errar. Não tem como não errar. Só erra quem faz.
Só quem faz que erra. Quem fica sentado em casa esperando não erra, porque não faz nada, entendeu? Então assim, a Priscila, eu falei pra ela, não vai ser a primeira vez que você vai errar, não vai ser a primeira vez que vai ter uma situação difícil. E cada vez a gente vai ficando melhor, e cada vez você vai ficando mais dura, e mais você, eu sei que você é sensível, tal, mas você vai ficando cada vez melhor. Os clientes adoram a Priscila. Não tem quem não goste dela, entendeu? Então assim, é isso que eu queria contar para vocês, para servir de aprendizado tanto para mim como para vocês também. Errar, todo mundo erra, é o que você faz após o erro que o que conta. Você assume e paga as consequências e faz o melhor que puder, ou você dá uma desculpa, você joga nas costas de alguém e você fala, não vou fazer nada, a culpa não é minha, e dá sempre uma desculpa, tá bom? Então assim, gostei muito da atitude dela e a gente tem muita sorte da Priscila estar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado você que assistiu esse episódio de hoje com as 4 perguntas e 4 respostas. Hoje aqui no escritório nós gravamos 4 episódios, eu gravei 3 e o Alex gravou 1. E porque eu tinha que trabalhar, eu não pude assistir a gravação do dele, então vai ser uma surpresa para mim o que as pessoas perguntaram e o que ele respondeu, porque eu só vou ver na semana que vai ser publicado no domingo, tá certo? Eu vejo vocês na quinta-feira. Na quinta-feira nós temos vídeo às 18 horas. Aqui no canal são todo domingo 20 horas, por enquanto, tá? E depois nas quintas-feiras às 18 horas, tá? Não esquece de mim. 18 horas se conecta comigo aqui no YouTube. Tchau, tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.